A terra está gemendo. Inundações que destroem cidades inteiras. Tempestades que quebram todos os recordes. Catástrofes que tiram milhares de vidas em um único ano. Mas nada disso pegou Deus de surpresa. Jesus disse: haverá sinais do sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações. E está acontecendo agora. Bem-vindo aos Sinais dos Tempos. 2025 entrou para a história como um dos anos mais catastróficos em desastres naturais. 17.200 mortes, contra 11.000 no ano anterior. Rio Grande do Sul, submerso. Santa Catarina, devastada. São Paulo, o agreste. E não é só no Brasil. O mundo inteiro sente a intensificação. E enquanto cientistas tentam explicar com mudanças climáticas e ciclos naturais, a Bíblia já havia revelado um padrão profético. Hoje vamos analisar 3 sinais que a Bíblia revelou há milhares de anos e que se manifestam diante dos nossos olhos, não para gerar pânico, mas para nos despertar para a grande vigilância espiritual. O primeiro sinal está nas palavras do próprio Jesus. Em Lucas capítulo 21, versículo 11, diz o seguinte: haverá grandes terremotos, em vários lugares fomes e pestilências. Haverá coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Terremotos em vários lugares. Mas aqui está o que muitos não percebem. Não é apenas a existência de terremotos, é o padrão. A palavra grega usada aqui é seismoi, que significa não apenas tremores isolados, mas uma sequência, um padrão de agitação crescente. E os dados confirmam. A frequência de terremotos de magnitude significativa tem aumentado consistentemente nas últimas décadas. Não estamos falando de alarmismo, estamos falando de padrões documentados pela ciência sismológica. Mas Jesus não parou por aí. Em Mateus capítulo 24, versículo 8, diz o seguinte: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Princípio das dores. A palavra grega é odin, dores de parto. E aqui está a revelação profunda. Dores de parto não são constantes. Elas vêm em ondas. E cada contração é mais intensa que a anterior, até que finalmente o nascimento acontece. Jesus está dizendo que os desastres naturais não são aleatórios. Eles seguem o padrão de dores de parto, intensificando, aproximando, preparando o mundo para o nascimento de uma nova era. Mas não são apenas terremotos. A terra está gemendo de múltiplas formas. Terremotos são apenas o começo, porque Jesus, ele também falou sobre algo que testemunhamos com nossos próprios olhos nos últimos anos. Catástrofes climáticas que parecem não ter precedentes. E a Bíblia, sim, ela já havia descrito exatamente o que aconteceria. O segundo sinal está em Lucas capítulo 21, versículo 25 e 26. A palavra diz assim: e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Angústia das nações, perplexidade, bramido do mar e das ondas. 2025, Rio Grande do Sul. Cidades inteiras submersas.
milhares de desabrigados. Santa Catarina, deslizamentos, comunidades destruídas. São Paulo, o Agreste, e um padrão que se repete pelo mundo todo. 17.200 mortes por desastres naturais em 2025, contra 11.000 mortes no ano anterior. Um aumento de 56%. Mas aqui está o que é profundamente revelador. Jesus não disse apenas que haveria desastres. Ele disse que haveria angústia das nações. A palavra significa constrição, aperto, pressão insuportável. E é exatamente o que vemos. Nações tentando lidar com catástrofes que ultrapassam sua capacidade de resposta. Economias pressionadas, recursos esgotados, populações em pânico. E note algo mais: homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão. Não é apenas o desastre atual, é o medo do que está por vir. E Jesus conectou isso a algo ainda mais profundo: sinais no céu. O terceiro sinal nos leva além da terra, para o céu. Em Joel capítulo 2, versículo 30 e 31. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Prodígios no céu e na terra. E aqui está algo que a maioria das pessoas não conecta. Os desastres naturais não acontecem isolados dos sinais celestiais. Eles estão interligados. A ciência moderna descobriu que a atividade solar afeta diretamente o clima terrestre. Tempestades geomagnéticas influenciam padrões climáticos. O cosmos e a Terra estão conectados. Mas a Bíblia já sabia disso há 2.800 anos. Em Lucas capítulo 21, versículo 25, haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. Nas últimas décadas, testemunhamos uma frequência incomum de eclipses, luas de sangue e fenômenos celestiais que capturam a atenção global. Coincidência? Não. É o céu cumprindo o papel que Deus lhe deu desde a criação. Em Gênesis capítulo 1, versículo 14. E disse Deus: haja luminares na expansão do céu, e sejam eles para sinais e para tempos determinados. Para sinais. Os céus foram criados, entre outras coisas, para comunicar. E eles estão falando a todo tempo. Terremotos na terra, catástrofes climáticas, sinais no céu. Não são eventos isolados, são vozes diferentes cantando a mesma mensagem. Algo está chegando. Alguém está voltando. Então, o que isso significa para você? Significa que você está vivendo nos dias que os profetas desejaram ver, mas eles não viram. Dias em que a criação geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Pessoas orando, comunidades ajudando vítimas de desastres. Mas aqui está a verdade poderosa. Esses sinais não foram dados para nos aterrorizar, foram dados para nos preparar para esses dias atuais que nós estamos vivendo. Em Romanos capítulo 8, versículo 22, diz o seguinte: porque sabemos que toda a criação geme
e está juntamente com dores de parto até agora. A terra não está morrendo. Ela está em trabalho de parto. E todo trabalho de parto, por mais doloroso que seja, ele tem um propósito: trazer nova vida. Jesus Cristo não está distante dos desastres. Ele é o Senhor sobre a tempestade. Ele é quem acalma o mar. Ele é quem segura as águas na palma da mão. Ele é quem sustenta o universo com a palavra do seu poder. E Ele está voltando, que maravilha, não para trazer mais desastre, mas para trazer restauração completa. Novos céus e nova terra, onde não haverá mais choro, nem dor, nem morte. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, diz o seguinte: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Querido, por isso, quando você ver terremotos, quando você ouvir ou ver sobre inundações, quando você testemunhar sinais no céu, não entre em desespero, não. Entre em expectativa. Porque cada sinal não é apenas um aviso, é um convite para você. Convite para preparar o seu coração. Convite para viver em santidade. Convite para olhar para cima. Em Lucas capítulo 21, versículo 28, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhar para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Olhar para cima, levantai as vossas cabeças, porque a redenção está próxima. A palavra do Senhor é maravilhosa. Se esse episódio tocou o seu coração, deixe o seu like e compartilhe com quem precisa dessa mensagem. E eu também queria te pedir, comente: Maranata, vem Senhor Jesus. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Eu tenho certeza que isso vai abençoar a sua vida. Porque no próximo episódio de Sinais dos Tempos, vamos falar sobre algo ainda mais urgente. Verdade. No próximo episódio será o episódio 4. E nós vamos estar falando sobre o engano global e os falsos profetas. Como discernir a verdade em meio a tanta mentira? O que a Bíblia diz sobre o engano dos últimos dias? Pois é, vai ser forte. Fique conosco, acompanhe, interaja, manda sua mensagem. Até lá. Que a paz de Cristo guarde o seu coração. E lembre-se, a terra geme, mas a redenção está próxima.